neste terceiro dia do Tríduo de Santo Tomás de Vilanova. Que bom saber que estamos juntos para poder aprender um pouquinho, para poder rezar um pouco, para compartilhar a nossa fé e também nossa comunidade paroquial, para sentirmos igreja. E uma alegria poder fazer este tipo de comunhão. Nesta semana está sendo para acompanhar a figura de Santo Tomás de Vilanova. Outro dia discutíamos aqui, é Santo Tomás ou é São Tomás? Bom, pois, segundo a gramática portuguesa, se permite neste caso a Tomás colocá-lo como santo, né? A cacofonia do nome está licenciada neste caso. Bom, pois estamos conhecendo um frade agostiniano do século XVI, muito virtuoso, muito pouco conhecido. Mas para nós, os agostinianos recoletos desta comunidade de Novo Leblon, temos que dizer que é o padroeiro de nossa província religiosa. A ordem dos agostinianos, que está em 19 países, que somos quase 1000 frades, se organiza administrativamente, né? E essa divisão administrativa nós chamamos de províncias. Então, a nossa província, a dos freis que estamos aqui no Novo Leblon, compreende 5 países, que agora houve uma reestruturação. 5 países: Argentina, Brasil, Peru, Venezuela e Espanha. Somos aproximadamente 300 religiosos, tendo aproximadamente 50 comunidades, mais ou menos. Em números redondos é desta maneira. E quem é o responsável, quem é o padroeiro desta pequena administração dos agostinianos recoletos nestes 5 países daqueles outros 19? É ele, Santo Tomás de Vilanova. Para nós é modelo virtuoso e para vocês que nos acompanham também pode ser. Como é desconhecido, já falei os dias anteriores, a gente pretende que este tríduo seja uma oportunidade de conhecê-lo. Por isso estamos destacando mais os aspectos da vida dele, para, conhecendo-os, imitá-los. Essa é a nossa intenção. Então já estamos todos, os atrasados também já chegaram, já tomamos um copinho de água, podemos começar o tríduo. Nosso terceiro dia vai ser a descoberta do Santo Esmoler de Deus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Queridos irmãos, façamos este terceiro dia do nosso tríduo a Santo Tomás de Vilanova, pedindo ao Senhor que inflame o nosso coração com a caridade que levou a Santo Tomás a ser chamado o Esmoler de Deus. Todos? Ó Deus de bondade, nós vos pedimos, abençoai a nossa comunidade, ajudai-nos a meditar a vossa palavra, ensinai-nos o caminho do amor e da fraternidade, a exemplo de Santo Tomás de Vilanova. Juntos vamos ler a palavra de Deus. Neste caso, vai ser do livro dos Atos dos Apóstolos. E diz assim: por aqueles dias, alguns profetas desceram de Jerusalém a Antioquia. Um deles, chamado Ágabo, levantou-se e pelo Espírito anunciou que haveria uma grande fome em toda a terra. Esta, com efeito, veio no reinado de Cláudio. Os discípulos resolveram, cada um conforme as suas posses, enviar socorro aos irmãos da Judeia. Assim o fizeram e o enviaram aos anciãos por intermédio de Bernabé e Saulo. Façamos um momentinho de silêncio para contemplar esta palavra. Uma palavra que está coloreada, né? Pintada de caridade. Os irmãos que enviam socorro a outros irmãos que estão passando necessidade. Não só saber que está passando necessidade, sino ter a prontidão de dar.
Outra característica, né, significativa deste dar é o enviar através dos anciãos, é dizer, através da igreja de Barnabé e Saulo. A dimensão social, a dimensão da caridade da igreja, da comunidade. Pois nós vamos conhecer isto, este reflexo deste exercício da caridade em Santo Tomás de Vilanova. Vamos conhecer alguns aspectos de sua vida. Trabalho de um bispo. E começou seu trabalho pastoral. Dom Tomás, a exemplo de nosso pai Santo Agostinho, se empenha em fazer do seu palácio episcopal uma cópia exata dos conventos agostinianos, com seus familiares, empregados e oficiais, forma uma comunidade na qual brilham as virtudes cristãs. Desde o começo, a caridade mútua, a generosidade para com os pobres e o zelo pela glória de Deus se destacam no novo arcebispo de Valença. Com pouco mais de um mês na arquidiocese, Dom Tomás inicia uma minuciosa visita pastoral às paróquias. Nesta visita, agiu com severidade e com caridade. Severidade para com os vícios e os pecados, e caridade para com os pecadores. Sente a necessidade de um sínodo que revise e organize a vida eclesial. Depois de 3 anos de cuidadosa e laboriosa preparação, consegue celebrá-lo em 1548, embora as decisões não sejam bem acolhidas por muitos clérigos, que veem seus privilégios correrem grave risco e ameaçam apelar a Roma. Dom Tomás não participou do Concílio de Trento, 1545 a 1563. Tentaram levá-lo em 4 ocasiões, mas, por diferentes e poderosas razões, preferiu não se ausentar de sua arquidiocese. Fez-se presente através de um relatório. Dom Tomás é considerado, apesar de não participar do concílio, um dos mais insignes representantes de Trento, pois fez circular imediatamente os ensinamentos e doutrina do concílio. Adiantando-se a esse evento eclesial, manda levantar em 1550 o primeiro seminário do mundo com o fim de preparar os futuros sacerdotes segundo o desejo da Igreja e o coração de Dom Tomás de Vilanova. Neste seminário, os aspirantes se formavam através de muita oração e estudos constantes, dentro de um espírito de pobreza, zelo apostólico e caridade para com o próximo. Grande pregador e pai dos pobres. Dom Tomás compôs belos sermões, dentre os quais se destaca o Sermão do Amor de Deus, uma das grandes manifestações da oratória sacra do século XVI. Teve, com efeito, uma grande fama de pregador e um estilo sóbrio e simples. Carlos I, ao ouvi-lo pregar, exclamou: "Este bispo comove até as pedras", e provocava expressivas conversões. Teve também uma grande devoção à Virgem Maria, cujo coração comparou a uma sarça ardente que nunca se consumia. Foi ainda autor de vários opúsculos, dentre os quais se inclui o Solilóquio entre Deus e a Alma, em que versa sobre a comunhão sacramental. Como escritor místico, sua obra mais importante é Da Lição,
meditação, oração e contemplação. Mas há também seus numerosos sermões em castelhano e latim. Seu comentário ao Cântico dos Cânticos aponta 6 graus progressivos dentro de uma vida mística: fé, devoção, inebriamento, inação, sonho e êxtase. Suas obras completas foram editadas em Manila em 1881, em 6 volumes. A Igreja de Valença estava dotada de uma estrutura eficaz para fazer chegar a ajuda aos necessitados. Dom Tomás abraça de coração essa organização. Distribui muita ajuda aos pobres, mas o que nunca lhes falta é o amor. Essa foi a grande riqueza de Dom Tomás, que Dom Tomás distribuiu generosamente aos mais necessitados. Os seus prediletos sempre foram as crianças abandonadas. Os meninos de rua, diríamos hoje. Para eles, sempre estava aberta a porta de seu palácio. À noite, uma luzinha acesa sempre indicava onde poderiam encontrar amparo. Fez de seu palácio uma verdadeira creche aos desamparados. Visitava pessoalmente os doentes nos hospitais, interessando-se por suas vidas, precárias situações e graves enfermidades. As pinturas mais famosas de Santo Tomás de Vilanova atestam esse seu amor aos menos favorecidos. Nelas, Santo Tomás está rodeado de pobres e necessitados. Final de uma vida santa. O arcebispo de Valença, Dom Tomás de Vilanova, celebra pela última vez a Eucaristia em 28 de agosto de 1555, coincidentemente, dia da solenidade de nosso pai Santo Agostinho. No dia seguinte, lhe aparece uma febre muito alta. Ele sabe que seus dias estão contados e, imediatamente, pede a seu esmoleiro que doe às paróquias e os mais necessitados todo o seu patrimônio e dinheiro. Até 5.000 ducados foram distribuídos como esmolas por determinação do agonizante bispo que urgia seus colaboradores. Apressem-se, não quero que fique um tostão em casa antes da minha morte. Com a pressa, esqueceram do carcereiro da prisão. Soube o santo bispo e mandou chamá-lo. Lhe pediu perdão e lhe deu a coisa que lhe restava, a cama na qual estava agonizando, pedindo que a emprestasse até depois de sua morte. Dom Tomás de Vilanova morreu na hora em que o padre estava celebrando a missa para ele. Na hora em que o padre elevou o Santíssimo Sacramento, Dom Tomás exclamou: "Em tuas mãos, Senhor, encomendo o meu espírito." Foram as últimas palavras saídas da boca do santo. Era dia 8 de setembro de 1555, domingo, festa da Natividade de Nossa Senhora. Era noite em Valença, quando o corpo do arcebispo foi sepultado, a pedido do próprio Dom Tomás, no convento agostiniano Nossa Senhora do Socorro. Acompanhou uma numerosa multidão que chorou e lamentou a perda do pai dos pobres. O pastor, mais uma vez, tinha dado a vida pelo rebanho. Recemos con los ejemplos de vida de Santo Tomás de Vilanova. Señor, por mediación de Santo Tomás de Vilanova, sede-nos propicio, operando numerosos milagres entre o vosso povo. Vós permitistes que as virtudes deste vosso servo, o exemplo de sua vida e sua poderosa intercessão ultrapassassem os limites territoriais de Valença, espalhando sua fama de santidade por toda a Espanha, América e todo o mundo cristão. Ó Deus,
con os méritos dos vosos santos corais, os vosos dons, que sempre viu em Santo Tomás de Vilanova um santo a ser imitado, porque ele soube amar os prediletos de Cristo, aprenda também a amar os pequeninos, os humildes e os que sofrem. Ensinai-nos, Senhor, que amar, no final das contas, não é tão difícil. Amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. A gente vai encerrar este tríduo com uma outra historinha de Santo Tomás, bem simpática e original. Sendo criança, os pais foram à missa e deixaram ele sozinho em casa, dizendo que cuidasse da casa e que na hora desse de comer as galinhas. Assim foram os pais à missa, e quando voltaram os pais de missa, encontraram que faltavam todos os pintinhos. Só tinha uma galinha em casa. Aí foi questionado, né? Tomás, o que foi que aconteceu? Veio uma família de pobres, estavam sem comer e pediram se tinha alguma coisa para comer. Eu peguei os pintinhos e eu dei para a família. Mas Tomás, como é que você faz isso? Você nos deixou sem nada. Aí falou a família, né? Para ele. E aí falou, e se tivesse havido mais eu teria dado a galinha. Que o Senhor possa encontrar sempre essa abertura, essa generosidade e essa atenção para dar o melhor de nós mesmos. Que Santo Tomás de Vilanova possa servir de exemplo para isso, para dar o melhor de si. Recordando, né, a nós que acompanhamos a vida, como estudante, como professor, como religioso, como prior de comunidade, como pregador, como bispo, deu o melhor de si. Por isso é santo. Como dizia agora o texto, né, sempre representado com essa sacolinha e com essa moedinha nas mãos, querendo dar ao mais necessitado. Hoje em dia, não são as necessidades econômicas as mais importantes, são, mas não são as únicas. Nossa moeda, nossa entrega, nossa doação, também pode ser algum que outro pintinho. Estivemos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo.